Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais no ar e hoje a alegria de tomar aqui um café com o Ciro Ferrer. Seja bem-vindo ao Viver Mais, um brinde à vida, Ciro. Obrigado, Ian. Tem que tomar, senão esfria. Justamente. Ciro Ferrer é arquiteto, especialista em gerontologia e algo cognitivo. Neurociência cognitiva pela PUC. Justamente. Então, temos muito o que conversar, tomar esse café aqui, Ciro. Primeiro, qual a relação da arquitetura com o envelhecimento? Bem, quando a gente fala em espaços construídos, né, a gente está planejando para pessoas, certo? Então, quando a gente associa o envelhecimento, que é algo pautado, né, e muitas vezes deixado de lado pela própria sociedade, por alguns estigmas e preconceitos, né, as pessoas não criam essa associação direta. No entanto, a partir do momento que eu planejo um espaço para que aquela pessoa envelheça com qualidade, né, eu consigo propiciar uma melhor qualidade de vida para ela. Porque da mesma forma que o espaço construído ao nosso redor, ele pode deteriorar a nossa saúde, ele também pode favorecer e fomentar essas questões vinculadas ao envelhecimento saudável, envelhecimento ativo e o atual envelhecimento sustentável. Quando você diz assim, preconceito, Ciro, hoje é que se tem mais essa visão porque o país está envelhecendo numa velocidade muito grande, Com né? certeza. E óbvio assim que os arquitetos, os construtores de décadas passadas não tinham essa visão. Então, o que é quando você diz para o envelhecimento saudável? Como é que deve ser a moradia para que a gente tenha uma velhice saudável dentro da nossa casa? Bem, essa pergunta é aquela pergunta de $1 milhão, né? Porque quando a gente fala em pessoa idosa, normalmente, né, a gente associa apenas a um grupo, né, aquele grupo seja padrão. No entanto, cada um de nós somos únicos e vamos envelhecer de forma única. Então, cada um de nós teremos especificidades diferentes. E quando a gente associa especialmente a casa, que deveria ser, né, o nosso abrigo, o nosso acolhimento, né, o local da nossa intimidade, nossas relações sociais, a gente tem que favorecer que todas as nossas, digamos, a nossa essência, ela se configure ali. E aquela casa, ela tem que se transformar junto com o nosso envelhecimento, que é um termo que na gerontologia é chamado de age in place, né? Age in place? Age in place, né? Que é o envelhecer em casa e na comunidade. Comunidade que eu falo é como o bairro, né? Nossas relações sociais. Sim. Então, a partir do momento que, por exemplo, durante o nosso envelhecimento, é notório que a nossa sensorialidade, a nossa visão, por exemplo, ela sofre uma diminuição na acuidade visual, Sim. Entende? Então, a partir do momento que eu sei dessa informação, como especialista de gerontologia, na arquitetura, eu já posso configurar para que aquela casa, o morador consiga controlar a intensidade da iluminação dele. Porque vai chegar uma hora que, por exemplo, digamos que eu estou aqui, né, com 20 anos, então eu vou ter uma iluminação X. Quando eu tiver 30, 40 anos, essa iluminação vai ter que se modificar, porque o meu olho não vai ser o mesmo. Tem que ficar mais intensa. O meu olho vai ter que ter mais intensidade. A acústica, por exemplo, após os 60 anos, especialmente os 70 anos, a nossa acuidade auditiva tem a tendência a diminuir. Então, como é que o ambiente pode favorecer? Né? Pode, a partir de um projeto de acústica adequado, né? De forma a você colocar alguns aparelhos que consigam ali, por exemplo, o som da TV. Né? Ao invés de você aumentar a TV no volume máximo para você escutar, Sim. Você pode colocar um aparelho atrás da sua cama para que aquele som da TV vá perto de você. E assim você não precisa deixar a televisão às alturas, né? Mas, Ciro, deixa eu te interromper um pouquinho. Nós estamos falando
de situações em que nem todas as pessoas que vão envelhecer vão ter acesso a essa Não, tecnologia. com Não é? certeza. Você, inclusive, como arquiteto, ganhou um prêmio, um projeto nesse sentido de uma arquitetura para a longevidade. O arquitetura para a longevidade digamos que priorize, logicamente, as necessidades daquela pessoa, certo? Por exemplo, quando a gente trata do nosso envelhecimento fisiológico, envelhecimento muscular, certo? Sim. Há algumas especificidades que não necessitam, assim, de projetos muito encarecidos, por exemplo. Sim. Entre uma cadeira aqui com braço e sem braço, a com braço ela é melhor para o processo do envelhecimento. Pronto. Por quê? Porque quando a gente envelhece, a nossa musculatura ela diminui, certo? Então, o nosso centro de apoio, digamos assim, fica aqui localizado no nosso abdômen. Quando a gente envelhece, a musculatura do abdômen diminui. Então, no ato de levantar, eu perco aquela força que eu tinha antes. Tendo o E braço a partir do aqui... momento que eu tenho a cadeira, eu consigo me levantar. Mas não é só o braço. Também temos que levar em consideração a estabilidade da cadeira e o peso da cadeira. Porque E o piso também, né? O piso nivelado direitinho, o piso antiderrapante, que ele não seja um piso totalmente brilhante. Entende que às vezes a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, assim, eu quero o piso mais brilhante possível, né? Eu falo que é a cara da queda. Né? Então a gente tem que ter cuidado com essas questões. Né? Outra coisa que ajuda demais na questão de segurança durante a noite, por exemplo, são luzes de vigília que a gente compra de um preço muito acessível, né? Cerca assim, de R$20, por exemplo, que você coloca no seu quarto. Entende? Então, quando você se levanta, aquela luz acende, porque ela vai ver seu movimento e vai lhe levar com segurança da sua cama até o banheiro, do banheiro à sua cama. Interessante. Entende? E assim por diante. Porque quando a gente fala algumas vezes em tecnologia, etc., a pessoa já imagina um grande investimento, mas nem é tanto, né? A questão, por exemplo, do piso. Ciro, eu tenho a minha casa e agora eu estou com medo de cair, estou com insegurança, né? Porque, querendo ou não, quando a gente envelhece, a gente tem essa tendência de, digamos assim, perder a estabilidade, né? Devido a questões fisiológicas, funcionais, né? Pessoas sedentárias, especialmente, né? Tem esses condicionantes. Então, se eu vou ter que gastar dinheiro fazendo uma reforma no meu banheiro, por exemplo, que é a área molhada, né? São as principais, as áreas mais perigosas, né? Assim, claro que não. Você pode ir em uma loja, comprar uma fitinha antiderrapante, que é muito acessível também, e colar no piso do seu banheiro. Boa ideia. E a partir dessa fitinha, você ali deixa do mesmo jeito, não tem nenhum símbolo de dependência dessa fita e você vai ter maior segurança continuando a sua autonomia e a sua independência, que são os requisitos necessários para esse aging place que eu falei para você. Esse envelhecimento saudável. Envelhecimento né? dentro Hoje, de casa. Ciro, você como arquiteto, eu quero explorar primeiro aqui o teu lado da arquitetura. Certo. Os seus projetos hoje, eles são desenvolvidos para o envelhecimento especificamente? Sim, com certeza. Quando a gente fala em envelhecimento, as pessoas associam logo a pessoa idosa, né? Então, tipo assim, todo o conhecimento do Ciro está condicionado às pessoas idosas. Mas não, a gerontologia considera o conhecimento como desde o momento que você nasce até o momento que você morre. Até porque um né? jovem também pode ficar dependente, E precisar desse banheiro, dessa barra. Com certeza, não em é? algum momento, por exemplo, quando você estava com o seu braço quebrado, com o seu punho quebrado, né? Você deve ter enfrentado limitações no seu ambiente, né? Sim. E é nessas horas que a gente sabe se a nossa casa tem ou não esse grau de funcionalidade, se ela consegue ou não compensar essas minhas necessidades, né? Que podem ser esporádicas ou podem ser permanentes. Então, a gente tem que pensar nessa mudança da nossa casa, Ciro, sem esperar que o envelhecimento chegue. Porque eu vejo muito as pessoas hoje quebrando porta de banheiro para passar uma cadeira de rodas, né? Porque, como a gente falou anteriormente, a arquitetura, os construtores anteriores não tinham essa dimensão de fazer uma porta mais larga. certeza. Aí hoje eu vejo muito lá no meu prédio Sim. essas mudanças, colocando rampa, mas isso tem que começar antes de ter essa dependência. Desde como diria como diz, né, minha orientadora preciosa, Zilda Santiago, né, da Universidade Federal do Ceará, a acessibilidade da arquitetura tem que estar na essência do projeto, tem que estar na essência dos desenvolvedores. Porque é aquela questão, a gente tem que colocar a consciência de que a gente não é de ferro, né? E
o idoso saudável hoje é o jovem que deu certo. Então, a partir do momento que a gente pensar assim, olha, qualquer momento eu posso, como jovem, por exemplo, eu posso jogar futebol, quebrar minha perna, chegar em casa de cadeira de rodas. Aí eu chego na minha casa linda, maravilhosa, mas a cadeira Não passa. mas a cadeira não passa, por quê? Porque o bendito construtor colocou uma porta de 70 centímetros, sendo que, no mínimo, pela normativa, é 80 centímetros. Porque na arquitetura, a gente tem várias normativas técnicas, certo, que direcionam o bom planejamento de um projeto, né, que devem ser atendidas. E aqui, a principal é a norma de acessibilidade, que é a 9050, que vai dar àquele arquiteto o dimensionamento mínimo necessário para que as pessoas tenham dignidade, né, no local onde elas estão, né? Você acha que hoje as pessoas estão com essa consciência, Ciro? Estão procurando pessoas especialistas como você para repensar isso? Tem ou a gente tem que falar mais? A gente tem que falar muito mais e é por isso que eu digo, né? Qualquer pessoa que me chamar para falar sobre envelhecimento, nem que seja para uma pessoa, eu falo. Porque a questão do envelhecimento, a gente enfrenta o preconceito com a idade. O etarismo, que é a etarismo, chamada, né? O idadismo. O idadismo, né? o etarismo. Eu utilizo o idadismo Sim. porque a Organização Mundial da Saúde traduziu o documento feito em 2022 e colocou o termo idadismo. Idadismo, né? Mas ótimo. assim, ninguém é obrigado a nada, né? Mas então a nossa arquitetura, a nossa cidade, a nossa cultura, ela é extremamente idadista, né? Então, geralmente, quando eu chego e falo assim, olha, gente, eu sou especialista no envelhecimento, as pessoas tendem a correr de mim. Eu não sou velho, não, porque velho é sempre o outro. Eu Nunca não sou sou eu. velho, não. Justamente. Não, imagina, não precisa. E quando eu falo que eu faço planejamento de projetos de pessoas idosas com demência, a pessoa já quer ficar à distância para mim, assim, não fale comigo sobre essas questões, eu não quero pensar. É o mesmo receio que tem de falar da morte, da finitude, que é uma certeza. Justamente. Ciro, se a gente não morrer, a gente vai envelhecer, é o que temos, Com é certeza. o envelhecimento. E a gente tem que cuidar disso, porque como você pontuou no início do programa, né, o Brasil ele enfrentou um envelhecimento assim, extremamente desafiador. Enquanto a França, por exemplo, porque as pessoas têm muito essa questão de viajar para fora e dizer que tudo é maravilhoso na Europa e quando chegar que aqui... os idosos estão passeando, têm autonomia. Mas a gente tem que levar em questão o tempo que esse processo teve, né? A França levou 145 anos para passar de 10% para 20%. Aqui no Brasil, a gente está passando por esse processo em menos de 30 anos. Aí você quer ver tudo lindo, maravilhoso com pouco tempo, e além disso, os países europeus geralmente têm dimensões menores do que o Brasil, que tem uma dimensão continental. Exato. Né? Então, enquanto o estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ele é o estado mais envelhecido, a gente tem estados extremamente jovens localizados no norte, entendeu? Então, a gente tem essa disparidade muito grande. Tanto de idade quanto questões sociais. Mas eu quero pontuar aqui uma coisa, conversando, tomou o café todinho. Com o Ciro, porque além dele ser um especialista nessas áreas, também na neurociência cognitiva, na gerontologia e arquiteto, não é só teoria. O Ciro pratica isso com a família. É um lado cuidador que nós vamos saber no próximo bloco. Combinado? Com certeza. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo.
Viver Mais de Volta, tomando café aqui com o arquiteto, com o especialista em gerontologia, o Ciro Ferrer. Nós já falamos muito da teoria, que é o conhecimento que o Ciro tem na sua trajetória profissional. Mas eu disse que você pratica isso, da gerontologia, do cuidado, da preocupação com o envelhecimento. Você convive com pessoas longevas, idosas. Eu gostaria de saber por que essa paixão por isso, Ciro. Certo, bem. Como começou esse seu olhar para a velhice? Primeiramente, eu sempre, em todas as minhas aulas e palestras, né, eu sempre inicio com a foto da minha avó. Né, Qual o nome da vovó? Ana Maria Zélia Ferrer Erbster. Certo. Então, a dona Zélia, né, dona Maria Zélia, que o apelido, né, também tem um apelido, que é Dé. Então, ela é minha grande fonte de inspiração e sempre será. Porque eu cresci vendo a minha avó extremamente autônoma e independente. Minha avó, com 90 anos de idade, ela mesma contava o dinheiro, distribuía, olha, aqui é o dinheiro do gás, da luz, do telefone, né? E pagava cada um deles, com 90 anos, né? E a partir de uma queda que ela teve, infelizmente, ela, do dia para a noite, passou de uma mulher extremamente autônoma e independente para uma mulher extremamente dependente de mim, né? E da minha mãe, né? Então, ela perdeu totalmente essas questões e assim, foi um baque, foi um choque realmente, né? Porque, por exemplo, do dia para a noite, eu tive que dar banho na minha avó. Ninguém Então, nunca imagina passar eu nunca imaginei por dar isso. banho na minha avó. Né? Então, eu ali estava recém entrando na faculdade de arquitetura, né, me deparando com aquilo, o meu mundo ficou, aquela questão, né? O meu mundo virou do avesso, no entanto, eu descobri que é o avesso que era o lado certo, que eu não estava enxergando antes, né? Então, as questões de você ficar acordado, porque sua avó está dentro do pesadelo, a questão de você levar a sua avó ao banheiro, né, para dar banho, as necessidades, fazer a comida dela, dar comida, né, na boca dela e etc e tal. Então, tudo isso eu não estava preparado, porque ninguém tem que estar preparado para isso. Né? Então, e além disso, né, além desse sofrimento, querendo ou não, é um processo, né, de mudança, né, toda a nossa casa, ela praticamente virou um hospital. Né, porque eram aparelhos, eram médicos quase todo dia, enfermeiros, etc. E, assim, os enfermeiros que eu digo, não que ficavam lá com minha avó. Não, mas transitavam, assim, né? O transitar. Porque como tinha as questões de aferir pressão e dessas coisas, a gente não fazia isso, né? Mas, assim, em questão do trabalho mesmo braçal, era comigo, né, e com a minha mãe. Mais comigo por causa da força, né? Isso, porque também minha mãe é uma pessoa idosa também, né? E a minha tia, que também mora... Só voltando para a dona Zélia, ela faleceu faz tempo? Ela faleceu, sim, faz tempo, sim. Certo. Aí Ela depois... faleceu com 95 anos. 90, ainda sobreviveu 95 anos com essa dependência por conta do cuidado. Sim, exatamente. Do amor, né? Justamente. O amor, né, em questões assim, extremamente desafiadoras, porque além disso, né, ela também tinha a doença de Parkinson, né? Então, cada movimento, ao longo do tempo, né, ela sofria com algumas questões de mobilidade, né, além do que ela já tinha, né, causando mais dor ainda e sofrimento, porque para ela sempre viveu a vida dela, né, assim, ela era consciente, sendo né? dona do próprio nariz, né? Então a cognição dela estava impecável nesse sentido, né, de ser autônoma, porque Ian, a gente também tem que levar em consideração dois aspectos que a gente não falou até agora, que são os mais importantes quando a gente estuda envelhecimento, né? Quais são? É a questão da autonomia e da independência. A independência está relacionada à nossa mobilidade física e a nossa autonomia está associada à nossa cognição, à nossa capacidade de tomar as decisões. Então, eu posso ser uma pessoa acamada, mas eu posso ser uma pessoa extremamente autônoma. Sim. Eu posso mandar e desmandar enfim, né, a partir do meu poder que eu tenho ali, entende? Ou não, certo? Perfeito. Aí a dona Zélia faleceu e você continuou Sim. lidando com essa questão da longevidade. Com certeza, porque a partir de todos esses problemas que eu enfrentei, tanto biológicos quanto psicológicos e sociais, porque
ser cuidador restringe muito a nossa vida, né, entre as outras pessoas, mas a dedicação é tão grande que você nem vê isso passar, né? Você fica assim, então... Não é problema, é uma missão. Realmente é uma missão. Né? E quando eu vi ali que a casa não ajudou em nada, eu estava prestes a me tornar um arquiteto, né, porque já tinha passado 5 anos, eu fiquei assim pensando, gente, isso não... eu tenho que me especializar no envelhecimento. E eu descobri a gerontologia. Por quê? Porque depois da minha avó, veio agora, né, a minha tia. Lelé. A tia Lelé, que nos assiste. E esse programa hoje é sua homenagem, tia Lelé. Fiquei muito feliz quando o Ciro me disse que você... vamos assistir o programa da Ian, tomar café. A dona Lelé ainda tem autonomia. Super autônoma. Ela tem uma mobilidade bem assim deficiente, porque ela sofreu uma queda, fratura ou fêmur, certo? Mas ela ainda continua andando, né, com a moletinha dela. E faz tudo que ela quer, né? E às vezes ela dá alguns passos, né? Ela faz a sua própria comida, né? Então, em termos desse... Mas, assim, sempre eu cuidando dela nesse sentido, tipo assim... E aí, Lelé, você já realizou suas refeições, né? Porque ela é muito seletiva, né? Então, eu sempre tô ali, assim, tá precisando de quê, né? E etc e tal, você quer o quê? Porque se deixar ela vai ficar... Ela é muito, assim, restrita e não busca muito se comunicar com os outros por ela mesma, né? A gente tem que procurar estimular a socialização dela, né? E a tia Lelé está com quantos anos? Ela está com 80. 80 né? anos. Ela já é 80 mais. 80 mais. Ciro, então, essa tua conexão com o envelhecimento só te ajudou na gerontologia, na arquitetura, porque... também um grande problema do envelhecimento é quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer. Com certeza. Eu sempre estou questionando e as pessoas dizem, o meu medo é ficar dependente e quem que vai cuidar de mim? Dona Lelé tem a sorte de ter você, não é? E o mais interessante, porque a gente não tem que esperar, a gente não deve esperar, né, ficar em uma situação de fragilidade para se tocar, né? A gente tem que se planejar. O envelhecimento é um curso de vida. A gente tem que planejar isso desde sempre, né? Eu já planejo como é que eu vou envelhecer. Se acontecer tal coisa, né? O que é que vai cuidar de mim, por exemplo? A minha mãe já está com mais de 60 anos, né? A Lelé tem 80, né? A minha outra tia tem 70, né? Então, eu não tenho essa, digamos... esse luxo de contar com outras pessoas para me auxiliarem no sentido de dar banho em mim, por exemplo, né? Então, a gente tem que estar sempre preservando a nossa saúde e ver o que a gente pode fazer agora. Por exemplo, indo à questão dos médicos, né? Tendo prevenção, fazendo atividade física, né? Fazendo o check-up diário, né? A gente tem que realmente ver, eu não quero pensar sobre isso, mas se você não pensar sobre isso agora, você vai pensar quando? Né? Então, a gente tem que ter essa consciência também, Ian, porque falar sobre o envelhecimento, mesmo sendo extremamente assim, não quero falar sobre isso, mas tem que ser dito, né? A gente tem que, assim, olha, estamos envelhecendo. E como a gente está envelhecendo no Brasil, né, a gente tem mais pessoas idosas e menos jovens nascendo. Né? A taxa de fecundidade ela é menor do que a taxa de reprodução. Reduziu bastante. Reduziu demais. 5 anos, então, o que a gente tinha, o quê? De 7 filhos por mulher, a gente agora tem 1 filho por mulher e quando não tem um filho, tem um animal, né, um pet, e o pet ainda é castrado, né? Então, a gente vive nessa questão de muitas pessoas idosas. E de 2010 para 2022, o número de idosos cresceu em 56%. É um número muito... E o Brasil nunca pensou nisso, porque sempre foi o país dos jovens, dos jovens, exatamente. Aí fica aquela questão, mesmo se você querer cuidado, mas quem é que vai cuidar de você, né? Você pode ter rios e rios de dinheiro, mas cadê a pessoa, né? Vai brotar uma pessoa dali, você vai fabricar uma pessoa. E se você fizer isso que você acabou de dizer, de fazer a prevenção, de se alimentar bem, fazer uma atividade física, você pode prorrogar essas limitações, porque associam muito, né, Ciro? Não, estou com dor nas costas, é a velhice. Claro que não. Que não. Um absurdo, né? Isso. Outro dia, um amigo meu, e eu descobrindo, acho que ele tem uns 60, estou com diabetes, a velhice chegou. Digo, epa! O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem, então tem que desmistificar, repensar.
A gente tem que quebrar esses estigmas, estereótipos que moldam, né, o nosso envelhecimento, né? Por exemplo, não a Lelé, mas a minha outra tia, né? Ela todo dia reclama de dor nas costas. Aí ela associava ele assim, não, você está assim porque você é sedentária e tem que fazer alguma atividade física. Ai, mas eu tenho preguiça. Assim, pois fica... Aí, então fica com a sua dor, pois fica com assuma. a sua dor nas costas, mas não atribui isso ao envelhecimento, Exatamente. né? E a gente tem que também ser anti-idadista. Então, a partir do momento que a gente presencia a nossos próprios amigos, né, tratando a pessoa como infantilizando, a pessoa idosa, né, uma coisa horrível, e parar de pensar assim, a pessoa idosa precisa de amor, de carinho, de afeto, e pronto. Claro que não, ela precisa ser autônoma, ela precisa ser independente. Respeitada. Ela precisa ser respeitada, tem que ter dignidade. Cada um de nós, a gente merece dignidade. Né? Então, a gente tem que realmente pensar aquela pessoa idosa não como um peso na sociedade, mas sim uma ferramenta fundamental para propiciar esse desenvolvimento que o nosso Brasil, especialmente, necessita tanto. A professora Adriana Alcântara, que tem um livro, já esteve aqui no Viver Mais, do Cuidado e o Cuidador, ela disse, a gente não pode alguém estar dizendo, eles estão falando que velhice é bom, não sei o quê. Não é florear, mas também não estereotipar, como você disse, de que tudo na velhice é ruim. Com certeza, né? porque tem muita coisa boa, né? Sim, Ciro? porque a própria gerontologia, ela encara o envelhecimento, né, esse processo de envelhecimento, né, como um processo de ganhos e perdas. Como tudo na vida, todas as fases, gente. E você não, e nós não temos que esperar sentado, né, assim, eu estou envelhecendo, estou ficando velho. Não, tem que agir. Né, tem que agir, você tem que ser, digamos, né, o provedor da sua própria vida, digamos assim, né? Você tem que ser esse entusiasta. Né? A alegria é um combustível muito bom, sim, né? A gente tem que manter as relações sociais, afetivas, cognitivas, sensoriais e motoras, né? Então você não tem medo de envelhecer, né, Ciro? Não Você tenho. quer ser um velhinho bem ativo? Quero continuar andando no meu bairro, né? Vendo o que está errado. Assim, olha, isso daqui tem que ser assim. Eita, vai ser aquele velhinho que xereta mesmo, né? Não, assim, vão dizer, eita, que velho medido. E quer ver mudança na cidade, porque também eu sou urbanista, né? Então eu quero que realmente todas as pessoas tenham essa dignidade e o direito de envelhecer a cidade, né? Tanto é que essa é a temática do meu mestrado. Perfeito. E você dá cursos, quem quiser conhecer mais a trajetória do Ciro, esse lado dele voltado para a longevidade, como é que te acha, Ciro, aí nos Instagram da vida? Bem, o meu Instagram é @CiroF. Ciro normal, né? Ou é com Y? Não, é Ciro normal. Sim. CiroF.arc. .memorável. Tá, né? nós vamos colocar aqui. Tá certo. Então no Instagram, a partir desse contato, né, eu dou realmente consultorias, né, auxilio outros arquitetos também que querem entrar nessa universo. Área, né, legal. cursos eu ainda não assim estou praticando, né, mas isso já está nos planejamentos, né? E além disso, realmente eu tenho tirado dúvidas de muitas pessoas, né, e tenho assim contribuído, né? E assim, eu sou uma pessoa muito acessível, porque quando eu vejo que aquela pessoa está interessada, né, eu vou atrás e vou com ela, pego na mão dela assim, bora junto, né? Pega na minha mão, vamos juntos para que a longevidade realmente seja uma fase de produção, de alegria. E este é o sobrinho da tia Lelé. Muito obrigada pelo bolo de milho, estou louca para comer, que delícia. E o Ciro, você já anotou aí as redes sociais dele, nós também temos. Ian Gomes, jornalista, me segue lá no Instagram. E terminou a nossa conversa aqui, Ciro, nosso cafezinho. Aí vai para o canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, que está lá. Você compartilha, assiste de novo e vai ser muito bom. Com certeza, muito bom. E agradecer aqui ao espaço do Folha Verde, que está nos recebendo com um café maravilhoso. Viver Mais de hoje fica aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Tchau, tchau. Com certeza. Um brinde à vida, ao envelhecimento. Sim. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo.